Conexão de Sucesso hoje começa diferente. Nós estamos aqui no bairro de Cariacica com João Paulo e queremos saber como que iniciou a sua história, João. E Léo, boa tarde, tudo bom? Meu nome é João Paulo, sou casado, tenho pai de 3 filhos. E a minha história começou aqui, Léo, no bairro Oriente, onde eu tive uma vida de muitas dificuldades. Estudei no Tefina, nas escolas aqui próximas, brinquei muito. Fui um filho que dei um pouco de trabalho para meus pais, mas a trajetória veio mudando a minha história. E nisso, nesse acompanhamento, eu vi que Deus sempre teve algo para mim, porque Ele sempre me livrou de coisas, nessa diversão, nessa brincadeira, entendeu? E eu vi que eu tinha um algo a mais, mas eu não entendia. E o nome do seu pai, da sua mãe? O nome do meu pai e da minha mãe se chama Paulo César Correia Araújo e Maria José Anjos Araújo. E eles trabalhavam com o quê? O meu pai, ele era vendedor e terminou sua profissão como motorista. E você tem irmão? Tenho irmão. Estudou ali em Oriente? Isso, estudei ali no Oriente. Qual escola que foi? Eu estudei no Nossa Senhora Aparecida e estudei no Tefina, em Itacibá. Ali tem vários redondezas ali, Itacibá, Bar ali. Me conta um pouco mais dessa história lá. Essa história lá é uma história que eu brinquei muito na rua, sempre muito querido pelas vizinhanças, as pessoas sempre interagindo com os amigos, muita amizade, brincava muito nos campos, jogava um futebol, soltava pipa. E o que eu mais gostava, né? Andar de uma roda, de uma moto, que isso era que eu gostava mesmo, que era um hobby, né? Quando 16 anos, quando eu trabalhei numa oficina, um ex-patrão meu me deu uma oportunidade de comprar uma moto aos 16 anos e eu comecei aquela trajetória de fazer trilha, era a coisa que eu mais gostava na minha adolescência e logo também na minha juventude. E essa situação aí, seu pai, sua mãe, você teve alguma dificuldade na infância ali? No começo a nossa vida era bem tranquila, mas teve uma fase que nós passamos um processo difícil. Mas Deus virou essa chave e mudou a nossa história. Qual foi essa parte difícil que você fala? A parte difícil foi quando meu pai passou por uma enfermidade e nós tivemos que depender mais daquele processo até minha mãe se estabilizar, porque minha mãe era secretária de escola, né? Ela trabalhava ali no Nossa Senhora Aparecida. Então minha mãe sempre foi uma guerreira, sempre nos deu uma força, sempre nos abençoou, sempre nos motivou ao estudo. Mas eu, infelizmente, pela juventude, não dei muita vazão para desenvolver esses estudos, né? Sempre postergando um futuro melhor. Sempre foi você e seu irmão só? Sim, sempre eu e meu irmão. E seu irmão, ele trabalha com o quê? Faz o quê hoje? Hoje, meu irmão, ele atua hoje na área de... Ele é representante, né, lá dentro da Curumá. Hoje ele trabalha com o setor de departamentos de documentos. Todos os documentos que entram de carros usados dentro da Curumá. Ele é hoje que é um homem muito de sucesso lá, que toma conta de toda essa gestão lá da Curumá. Aí você falou sobre há 16 anos, você trabalhava com o quê? Você começou seu início trabalhando com o quê? O meu início, Léo, eu comecei com uma oportunidade. Um rapaz que morava na minha rua, chamado Elcio Frederico, mais conhecido como Júnior Motos, ele me deu uma oportunidade de começar uma carreira, no caso sendo ajudante de mecânico. E nesse período do tempo, eu fui trabalhando lá com ele e fui tendo muitos aprendizados também com ele. Me ensinou muito na profissão. Chegou a fazer algum curso técnico? Não, porque mecânico, alguma coisa assim? Eu sempre entendi que eu tinha uma facilidade de aprender as coisas. Então eu nunca me aperfeiçoei em curso. Foi mais na prática mesmo, Muito né? na prática. E a vida que eu levava também não me interessava querer fazer cursos, entendeu? Você fazia mecânica de moto, iniciou na mecânica de moto ou iniciou de bicicleta? Porque a maioria, algumas pessoas iniciam mexendo em bicicleta, depois vai para moto. Como que foi isso? Não, nesse caso aí, onde despertou foi mais que uma paixão. Porque eu sempre gostei de moto desde novo. Então ele, na rua, era um cara que andava nas motos barulhentas, fazia trilha, então isso me chamava muita atenção. Então essas coisas sempre me aguçou, né? O ramo o motociclismo sempre esteve aqui dentro de mim. Quem é mecânico de moto sempre gosta de moto. Você já teve moto? Você já comprou assim na infância? Várias motos. Quando você estava no início? No início mesmo. Qual foi a sua primeira moto? Como eu comecei lá no começo com ele, a primeira oportunidade que ele me deu foi de comprar uma DT 180. E eu falava para os meus pais... Qual ano que era? DT 180. No caso, o ano dela era 89.
Nossa. E isso em 2004, né? E nisso eu, olhando assim para aquela moto, dentro de um sarcógrafo, ela era muito velha, sem motor, sem nada. Eu comprei ela no saco. Então, ali despertou uma curiosidade, ele me deu a oportunidade, ele, você quer mesmo? Eu falei, não, eu tenho um sonho, eu vou conquistar. E meus pais não tinham condição de me dar, e eu também, por ser muito novo, falei assim, eu aceito trabalhar e vou deixar todo o meu salário aqui para mim ter essa aquisição dessa minha primeira moto, que vai estar marcada a minha história até hoje. E quando você saiu do CPF ali, que você trabalhava, da CLT, para o CNPJ, quando você iniciou? Nesse caso aí onde que virou uma chave dentro de mim. Como eu contei no início, tinha uma vida muito agitada, fui um filho que deu um pouco de trabalho para meus pais, mas aí até um dia que um amigo me convidou para ir numa igreja. Eu era cristão, meus pais sempre me criaram dentro da igreja, mas eu aos 14 anos não quis saber de igreja. E aos 28, através de um convite de um amigo, eu tive uma oportunidade de ir nessa igreja e lá eu ouvi a palavra de Deus e nesse dia eu comecei a frequentar e eu acho que não foi no sexto culto, eu ouvi uma palavra que Deus ia mudar minha história e eu acreditei nessa história. Sim, aí você chegou a montar uma empresa, abriu uma empresa e aonde foi essa empresa? Nesse caso aí, nessa transição, eu me converti, logo em seguida eu fui trabalhar de CLT e entregador de pizza à noite. Mas logo em seguida eu tive a oportunidade, através de um grande amigo e um ex-patrão meu chamado Diego Camponês, hoje é o proprietário da Demais Moto, ele me deu uma oportunidade, ele estava com 2 lojas e por eu ter sido um bom funcionário no passado, ele me fez uma ligação e falou assim, João, e eu tinha comentado com ele que eu estava para abrir, porque eu tive uma visão de Deus, que era para me dar o início, comprar minhas peças, aquela coisa toda, minhas ferramentas, para me dar início à minha oficina. Ele fez uma ligação para mim e falou assim, João, tenho algo de Deus para você. Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, eu tô com outra oficina lá e eu não tô dando conta, eu vou abrir mão dela. Você aceita, tem interesse de tomar posse dela? Aí foi onde que começou a minha jornada. E onde foi essa oficina? Essa oficina se encontra ali na BR-262, do lado da Casa Serralheiro e do lado de uma casa de peça muito grande, chamada Moto Janda. Ela existe lá ainda? A oficina existe sim, porque os donos da Moto Janda, eles são proprietários também dessa oficina. Então essa oficina ela era arrendada, né? Ela tinha as ferramentas, rampa, tudo completo. E agora, hoje você montou a empresa aqui, qual bairro aqui? Dom Bosco. Dom Bosco. Capixabão Motos. Você falou que Deus fez grande obra na sua vida. E depois, o que aconteceu? No caso eu compartilhei com um amigo, né? Um empresário chamado Diego Camponês, um ex-patrão meu. E eu contei meu sonho para ele. E Deus tocou no coração dele e me deu uma oportunidade de começar a minha história. Foi onde que nasceu o Capixabão Motos. Aonde que surgiu esse nome Capixabão Motos? O Capixabão Motos surgiu através de uma oração, né? Eu estava pedindo a Deus uma direção. Tinha vários nomes, mas esse nome Deus mostrou como coisa grande. Capixabão. Você na região do Espírito Santo, cuja capital é Vitória, nós temos como sotaque de capixaba. Então surgiu que quando destacar o nome Capixabão, essa empresa vai ser lembrada. E hoje em dia você tem quantos funcionários aqui? Hoje, atualmente, nós estamos no quadro de colaboradores de 8 funcionários. E daqui para frente, o que você pensa? Abrir franquia, comprar mais peça, vender virtual? Hoje a minha projeção, Léo, é trabalhar com crescimento aqui da loja, que nós já estamos com projeção de trabalhar com um atacado também. O Capixabão vai ser muito conhecido na referência do varejo e no atacado. Então nós estamos procurando esse ano expandir, trazer um crescimento, onde surgiu essa loja toda. Estamos trabalhando no processo e estamos em novas projeções de tornar ela num padrão de autorizado. Você falou sobre uma franquia também que você está pegando agora de bicicleta elétrica, né? Isso, inclusive surgiu uma nova oportunidade, inclusive no final do ano vendemos todas as nossas bikes elétricas, que agora é o futuro, né? A comodidade, as bikes elétricas que não trazem poluição, a marca Atos. Nós estamos com essas bikes elétricas que estamos vendendo muito.
Você já entrega também peças a varejo para outras oficinas mecânicas? No momento, ainda não. Está sendo ainda uma projeção, nós estamos trabalhando para 2026 já começar a trabalhar nesse ramo já. Tá. Você já fez alguma venda fora do estado? Não, até hoje não. Né? Até Mas no exato momento. Tem uma perspectiva de venda para... Eu entendo que não há fronteiras, né? Para quem sabe onde quer chegar. E eu sei onde eu vou chegar, porque Deus já colocou essa convicção dentro de mim e eu só preciso trabalhar nesse caminho, nessa jornada. Nesse período de oficina e a transformação para Capixabão Motos, você passou por alguma dificuldade? Inclusive, Léo, no começo da transição de oficina para Capixabão Motos, eu passei muita dificuldade. É o que os empresários enfrentam nos tempos de hoje. Porque você sair do CLT, você está acostumado com um salário fixo. E quando você passa para o ramo empreendedor, você tem que produzir para no final ser o seu. E neste começo eu não tinha essa visão, eu achava que tudo era dinheiro. E por imaturidade de não saber administrar financeiramente, eu passei uns períodos difíceis. Inclusive, uma etapa que eu achei que ia acabar, ia ser o fim. Mas Deus, filho, falou para mim que era para mim continuar. E foi onde que eu não parei. Qual esse período aí que você falou que chegou assim, vou fechar? Esse período que eu falei que eu ia fechar foi um ano muito difícil para mim. Porque ter essa maturidade de enxergar o que está se tornando hoje, eu não tinha. Então é onde que muitos empresários param no meio do caminho. Inclusive vocês empresários, nunca desista dos seus sonhos, porque isso é muito importante para você dar. E eu acreditei em Deus, minha mãe falou comigo, meu filho, se foi Deus que te deu, você pode partir para cima que vai dar tudo certo. Eu quebrei de porta aberta, a dona do ponto me deu uma oportunidade, cheguei para os meus credores, falei para eles que eu estava passando por uma situação difícil, mas que eu ia pagar todo mundo, que eu só precisava de uma oportunidade. E aí é onde você começa a aprender como desenvolver no ramo de empreendedorismo. Porque aí foi onde que eu fui negociando, quitei minhas dívidas e no ano de 2021 em diante, eu já estava mais forjado, preparado para o mercado, entendeu? Aí comecei a crescer novamente, né? E o futuro agora? O que você pensa para o futuro? A projeção, nós estamos em crescimento, como você viu aqui, a nossa loja está em crescimento. Nós estamos trabalhando para levá-la num padrão de autorizada, para atender melhor o nosso público, prestando sempre um bom atendimento, prestando sempre com clareza, serviço bem prestado, preço justo. E no futuro nós termos a oportunidade, e assim como um dia eu passei por uma dificuldade e também acreditei em Deus que eu ia virar essa chave, que Deus virou essa chave, então eu tenho o desejo no meu coração de dar curso, ser um mentor de pequenos empresários que estão começando e têm umas certas dificuldades, para poder dar uma alavancada no futuro. Isso aí. Você quer iniciar daqui para frente da mentoria, e essa mentoria vai ser chamada de... Como que vai ser essa mentoria? No caso, eu estou trabalhando ainda, é um projeto ainda. Eu entendo que eu estou trabalhando para pregar o quê? Firmeza. Porque o homem ele tem que ter propriedade naquilo que ele está falando. Porque muitas das vezes as pessoas querem dar curso, mas não sabem nada de empreendedorismo. Então eu estou me projetando, me capacitando para no futuro poder agregar na vida de outras pessoas e ver outras empresas pequenas alavancando. Isso aí, você sabe na prática, né? Na prática, as coisas é diferente, né? De luta, dificuldade, que você passou essa trajetória, que vai trazer uma boa experiência para o futuro empreendedor. João, deixa uma mensagem para o futuro empreendedor. E vocês que estão nos assistindo aqui na Rede TV, quero deixar uma mensagem para você que está iniciando o seu projeto, o seu sonho, Deus já gerou no seu coração, mas você está com medo, com dificuldade, nunca desista dos seus sonhos, porque o céu é o limite para nós. Então sabemos que tem um pouco de dificuldade no caminho, mas depois que você passou por essas etapas, você vai ser um grande homem de sucesso, assim como tenho eu alcançado, e logo lá na frente você vai ver essa empresa Capixabão Motos desfrutando de um início desbravador. Conexão de Sucesso tem esse objetivo, ouvir história igual do João, a dificuldade que ele passou, as lutas e o crescimento, desenvolvimento. Conexão de Sucesso vai ficando por aqui. Até o próximo sábado. Fica com Deus. Até mais.